Olá, sejam bem-vindos ao canal Bíblia Sem Tradições. Meu nome é Leonardo e hoje vamos estudar o Anticristo, Marca da Besta e 666, o que a Bíblia realmente diz sem teorias. Isso aqui não vai ser um vídeo de teorias, mas sim dos fatos, da verdade. Então nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Agora, irmãos, no que tenho a dizer aqui, usei a mim mesmo e a Apolo como exemplos para ensinar-lhes a não ir além do que as Escrituras dizem, tomando orgulhosamente o partido de um líder em detrimento de outro. Está escrito, palavra de Deus. Então, meus amigos, cuidado. O maior erro espiritual pode estar no seu próprio coração e você nem percebe. Você já viu pessoas discutindo, debatendo, brigando, até dividindo o cristianismo em nome da verdade? Mas e se o problema não for a verdade, e sim o orgulho escondido por trás dela? Então, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, o verdadeiro apóstolo Paulo, não esses embusteiros que aí estão, revela algo profundo. Ele usou o próprio nome, o de Apolo. Por quê? Para evitar expor diretamente aqueles que estavam causando divisões. Ou seja, o problema não era falta de conhecimento, era atitude. E aqui entra uma palavra-chave no original grego, fúzio, que significa inchar de orgulho, ficar arrogante, se achar superior espiritualmente. Agora tome tento disso. Pessoas estavam discutindo, debatendo, defendendo posições, criando divisões, não por amor à verdade, mas por orgulho espiritual, por mero capricho. Só que isso continua acontecendo nos dias de hoje. Gente que não sabe muito, mas não vive, ou melhor, gente que sabe muito, mas não vive, gente que debate, mas não edifica, gente que fala de Deus, mas está cheia de si mesmo. Então Paulo expõe o perigo. E qual é o perigo? O conhecimento pode inflar se você não souber fazer, mas não transforma sozinho. Então agora a pergunta é direta. Você está buscando a verdade ou apenas provar que está certo? Porque no fim, não é sobre vencer discussões ou debates, é sobre ser aprovado por Deus. E por falar nisso, isso aqui é sério e pode definir o seu destino espiritual. A Bíblia diz, Deus procura alguém que seja aprovado. A palavra usada significa alguém testado, provado, aprovado de verdade. Mas existe o outro lado, o reprovado. Aquele que até parece, mas não passa no teste. E aqui entra algo que muita gente ignora. Você foi chamado para ser um obreiro, um trabalhador no reino, não alguém que apenas escuta, mas alguém que vive, pratica e permanece. Só que existe um perigo silencioso: debates, conversas vazias, discussões inúteis, falsos ensinamentos, falsos pregadores, falsas pregações. A Bíblia chama isso de falatório vazio. E o efeito disso é assustador. Se espalha como uma doença, corrói a fé e pode levar à morte espiritual. Sim, isso é exatamente como uma gangrena, como diz a palavra. Começa pequeno, mas quando você percebe, já tomou tudo. E sabe o que é mais alarmante? Já houve pessoas que se desviaram da verdade, ensinaram coisas erradas e destruíram a fé de outros. Não foi falta de informação, foi escolha. Então tome tento disso, guarda isso. Nem todo mundo
que fala de Deus está na verdade. Nem todo ensino edifica, nem todo caminho leva à vida. Agora a pergunta é direta: você está sendo aprovado ou está apenas parecendo aprovado? Muito bem, então vamos disciplinar a matéria. E se grande parte do que você aprendeu sobre o fim dos tempos estiver incompleto ou até errado? Durante anos, amigos e amigas, ideias foram repetidas, ensinadas e aceitas como verdade absoluta. Mas quando voltamos diretamente para a Bíblia, descobrimos algo surpreendente. Muitas dessas crenças populares, religiões, enfim, não estão tão claras nas Escrituras quanto parece. Então, no estudo de hoje, você vai ver, ponto por ponto, o que a Bíblia realmente diz sobre esse anticristo, a marca da besta, a Babilônia e os eventos do fim desta era, do fim dos tempos. Não é o fim do mundo. O mundo não vai acabar. Tudo isso sem teorias e sem suposições. Apenas o que está escrito. Muito bem. E se tudo que você viu ou ouviu sobre o anticristo estiver errado? Muitos professores ensinam que, ou pessoas, ensinam que a famosa ferida mortal de Apocalipse 13:3 representa o assassinato do anticristo. E mais, dizem que ele ficaria morto por 3 dias, que Satanás o ressuscitaria e até se encarnaria nele, imitando Jesus Cristo. Parece impressionante, não é? Mas aqui vai a pergunta que quase ninguém faz. Onde está isso na Bíblia? Onde está? A verdade é que essa teoria, apesar de popular, não tem base bíblica sólida. Ela nasce de uma tentativa de transformar esse anticristo em uma espécie de cópia invertida de Cristo, imitando sua morte, sepultamento e ressurreição. Mas tome tento, vamos pensar um pouco. A própria palavra anticristo significa apenas contra Cristo. Não cópia perfeita, não imitador em todos os detalhes, nos pormenores. Então agora vem a parte que muda tudo. A cabeça ferida de morte não fala de um homem sendo assassinado. Ela aponta para algo muito maior. Um império que caiu e voltou à vida. Em Apocalipse 17, versículo 17, Daniel 7, 23 e 24, a Bíblia explica claramente. As 7 cabeças são 7 reinos. 5 já haviam caído. Um existia nos dias de João. Outro ainda viria. E então surge algo surpreendente. Um 8º reino, o último que se levanta contra Cristo. Ou seja, se as cabeças são reinos, então a ferida mortal não é um assassinato de uma pessoa, mas sim a queda de um império e o seu retorno como o último sistema mundial. E tem mais. A própria Bíblia destrói a teoria de um anticristo ressuscitado e imortal. Daniel 7:11, Isaías 11:4, 2 Tessalonicenses 2:8 a 9, onde todos esses versículos afirmam a mesma coisa, que o anticristo será destruído por Cristo na sua vinda. É o primeiro a ir para o saco. Então isso significa, ele não será imortal, ele não será ressuscitado antes disso. Ele não imita a ressurreição de Cristo como muitos aí dizem. A Bíblia já nos deu tudo o que nós precisamos saber. Tudo. Não precisamos de teorias, suposições, repetições. Não precisamos de suposições. A profecia é suficiente. Então eu te pergunto, você prefere acreditar em ideias populares ou no que realmente está escrito? Porque entender isso muda completamente a forma de ver o fim desta era, o fim dos tempos. A Babilônia vai voltar e, pior, será a capital do anticristo? Pode parecer até teoria, pode parecer,
ou até mesmo um exagero. Mas e se a própria Bíblia estiver apontando exatamente para isso? Então, nós temos aqui diversas passagens que revelam algo impressionante. Isaías 13:6, 9 a 13, Isaías 14, 1 a 11, Zacarias 5, 5 a 11, Apocalipse 16, versículo 17 a 21, Apocalipse 8, versículo 1 a 4. Todos esses versículos apontam para um mesmo cenário. E qual é? A Babilônia sendo reconstruída. Mas não para por aí. A Bíblia indica que essa cidade não será apenas simbólica, ela terá um papel central nos últimos dias. Então ela será a capital desse anticristo. Então, continuando. Durante os primeiros 3 anos e meio da chamada 70ª semana de Daniel, esse anticristo governará a partir dessa cidade. Desculpa. Mas então algo acontece. No meio da semana, conforme Daniel 9:27, Daniel 11:40 e 45, 2 Tessalonicenses 2:3 a 4 e Apocalipse 13, ele quebra sua aliança com Israel. E então muda tudo. Ele vem e invade a Palestina e toma uma nova decisão estratégica. Faz de Jerusalém sua capital durante a segunda metade desse período. Então agora vem um detalhe, um tempero que poucos percebem. Esse entendimento profético, segundo ele, o anticristo terá, vejam bem, o anticristo terá sua origem na Síria. Na Síria. E isso levanta uma conexão direta. Se ele vem da Síria, ele governa a partir de sua região. Então sua capital, no futuro cumprimento dessas profecias, estaria ligada a esse território. Então, e é aqui que tudo se encaixa, meu amigo, meu amigo. A Babilônia volta ao centro da história. Não como símbolo, mas como uma cidade real, reconstruída e estrategicamente posicionada. Então, trocando em miúdos, a Babilônia será reconstruída, será o centro de poder inicial desse anticristo. Depois ele mudará seu foco para Jerusalém, e tudo isso já está descrito nas Escrituras. É só ler. Mas eles preferem repetir, os malucos aí. Então, nós estamos diante de profecias simbólicas, ou de eventos literais que ainda vão acontecer. Porque se isso for literal, o cenário do fim já pode estar sendo preparado. O anticristo será a encarnação de Satanás? A verdade vai te surpreender. Essa é uma das ideias mais, junto com outras, é uma das várias mais repetidas por aí. E pouco estudado. Mas aqui vai o ponto direto. Isso não é ensinado em nenhum lugar da Bíblia. Não é. O que as Escrituras realmente mostram é algo completamente diferente. Satanás não é o anticristo. E o anticristo não é uma encarnação de Satanás. Veja o que a Bíblia diz, ou revela. 2 Tessalonicenses 2, 7 a 12, Daniel 11, 35 a 39, Apocalipse 3, versículo 1 a 4. Leia, estudem. Não sejam feitos de trouxas por esses malucos aí. Todas essas passagens mostram a mesma verdade. Satanás apenas dá poder ao anticristo, mas continua sendo uma pessoa separada. E fica ainda mais evidente quando nós olhamos para o livro de Apocalipse. Desde o começo até o fim aparecem 3 figuras distintas: o dragão, Satanás, a besta do mar, anticristo, a besta da terra, o falso profeta. Apocalipse 12, 1 a 17, Apocalipse 13, 1 a 18, Apocalipse 19, versículo 19 a 21, Apocalipse 20, versículo 1 a 10. Em nenhum momento eles se tornam uma única pessoa. Em nenhum momento.
A Bíblia me mostra isso. Muito bem. Então vamos pensar um pouco. Se o Satanás fosse encarnar nesse anticristo, ele deixaria de existir fora daquele corpo? Isso criaria uma contradição direta com toda a Bíblia. Porque a verdade é, Satanás é um ser espiritual real, com existência própria e sempre separado de qualquer ser humano. Ele não precisa entrar em alguém para dominar. Não precisa. Seu poder e influência já são suficientes. Então dizer que esse anticristo é a encarnação de Satanás não tem base bíblica. Contradiz a Bíblia e cria uma ideia que a própria Bíblia nunca ensina. A Bíblia ensina a verdade. A verdade é mais simples e mais forte. Satanás age através desse anticristo, mas não se torna um anticristo. Então você vai acreditar no que é popular, do que esses papagaios repetidores dizem, ou no que realmente está escrito? A besta que sobe do abismo é o anticristo ou algo muito mais assustador? Essa é outra confusão que muita gente comete. Mas quando você olha em atenção para a Bíblia, tudo muda completamente, meu amigo e minha amiga. Primeiro, entenda isso, tome tento disso. Esse anticristo será um homem mortal até o exato momento da volta de Jesus Cristo. Ou seja, ele não pode vir do abismo. E aqui entra um detalhe que quase ninguém percebe. O abismo não é lugar de seres humanos mortos. Em toda a Bíblia, ele aparece como um lugar ligado a seres espirituais, não pessoas comuns. Então, quem é a besta que sobe do abismo? Que besta é essa? Então, a resposta pode te surpreender e vai te surpreender. Trata-se de um ser angelical, um espírito sobrenatural que atuará ao lado desse anticristo humano. Está escrito? Veja como isso se encaixa. Daniel 7, 23 e 24, Apocalipse 17, versículo 17. Esse ser espiritual terá um papel direto em algo gigantesco, a ascensão do anticristo ao poder. E vai além. A Bíblia revela em Daniel 10, 11 a 21 que existem seres angelicais ligados aos reinos da terra. Ou seja, o mundo espiritual está diretamente conectado com os impérios humanos. Política. Então agora preste atenção nisso. Porque aqui está o ponto-chave. A besta em Apocalipse não representa apenas uma coisa, mas três ao mesmo tempo. Primeiro, um espírito vindo do abismo, Apocalipse 11, 7 e 17, versículo 8. 2, o anticristo humano, Apocalipse 13, 18. Terceiro, o reino regional que ele governará. Um reino regional, não é mundial. Apocalipse 17, versículo 8 e 17. Isso muda tudo. Porque significa que esse anticristo não é o ser que sobe do abismo. Ele é um homem influenciado por esse poder espiritual. Então o que sai do abismo não é um homem, não é o anticristo em si, é um espírito poderoso que impulsiona tudo por trás, nos bastidores. Então isso levanta uma pergunta inquietante. Estamos olhando apenas para líderes humanos ou existe uma influência espiritual por trás dos grandes poderes do mundo? Hein? Essa miséria toda que nós vemos aí. Muito bem. Por que entender isso muda? Isso muda completamente a forma de enxergar as profecias. O anticristo vai governar o mundo inteiro? A Bíblia diz outra coisa.
Ela diz outra coisa. Essa é uma outra das ideias onde 98% diz isso, repetem isso, que esse anticristo vai ser líder mundial. Até fizeram uma pesquisa, eu achei fora, e perguntando para pastores sobre esse anticristo, quem vai ser esse anticristo. Todos eles, líder mundial, vai dominar o mundo, enfim. São todos papagaios, eles não leem, eles não estudam. Então essa ideia, né, tão falada por aí, então essa é uma das ideias mais populares sobre o fim dos tempos. Um líder global, dominando todas as nações. Mas aqui vai a verdade direta. Isso não é o que a Bíblia ensina. Esse anticristo não vai vir aqui na minha cidade. Esse anticristo não vai em Nova Friburgo. Esse anticristo não vai em Teresópolis. Esse anticristo não vai em Niterói. Esse anticristo não vai em Juiz de Fora. Esse anticristo não vai em Foz do Iguaçu. Esse anticristo não vai no Paraguai. Esse anticristo não vai na cidade de Carmo. Não vai na cidade de Volta Grande. Enfim, ele não vai vir aqui. Ele não vai alcançar tudo isso. Então, como eu disse, isso não é o que a Bíblia ensina. Então vamos aos fatos. Em Daniel 7, 23 a 24, a profecia é clara. O domínio desse anticristo estará ligado a 10 reinos formados dentro do antigo Império Romano, Europa, Oriente Médio, Norte da África. E isso é confirmado novamente em Apocalipse 13, 1 e Apocalipse 17, versículo 12 a 17. Apenas esses 10 reinos darão poder a ele, somente eles. Então vamos pensar um pouco. Se ele governasse o mundo inteiro, por que a Bíblia limitaria seu poder a apenas 10 reinos? E tem mais. Em Daniel 11, 40 e 44, vemos algo surpreendente. Alguns países escapam do domínio desse anticristo, mesmo lá. Outros entram em guerra contra ele, lá. Isso destrói completamente a ideia de um domínio global absoluto. No vídeo passado eu falei dos dois líderes mundiais, Satanás, Adão e o futuro que será Jesus Cristo. Esse anticristo não vai ser líder mundial coisa nenhuma. Esse pessoal carece de um estudo, de aprender, estudar figura de linguagem, português. Então isso destrói completamente a ideia de um domínio global absoluto. Porque se ele governasse tudo, quem sobraria para resistir? Quem poderia guerrear contra ele? Agora vem um ponto que poucos consideram. Se o domínio dele está ligado ao território do antigo Império Romano, então regiões fora desse território não estariam sob seu controle direto. Como eu disse, a minha cidade, ali em Paraíba, né? Então isso leva a uma conclusão forte. Que esse anticristo não será um governante mundial absoluto. Seu poder será regional, ainda que extremamente influente. E isso muda completamente o cenário profético que essa turma aí fala. Porque em vez de um único governo global, temos um líder poderoso, porém limitado dentro de um sistema específico. Agora a pergunta que fica é: por que tanta gente acredita em algo diferente do que o texto bíblico mostra? Comichão? Porque entender esse detalhe muda toda a forma de interpretar o fim dos tempos. Anticristo, líder mundial, faz-me rir. Todos vão receber a marca da besta ou morrer. A Bíblia realmente diz isso? Essa é outra das várias ideias mais assustadoras sobre o final dos tempos. Mas aqui vai um choque de realidade. Acorda, meu amigo e minha amiga. Essa visão não se sustenta nas Escrituras. Vamos pensar um pouco. Pense comigo. Já vimos que esse anticristo não governará todas as nações. Então surge uma pergunta lógica.
Se ele não domina o mundo inteiro, como ele não vai, como poderia obrigar todos a receberem a marca? A resposta é simples e bíblica. Muitas nações estarão fora do domínio dele, e isso muda tudo. Então veja que está escrito. Zacarias 14, 16 a 21. Povos de várias nações sobreviverão e subirão ano após ano para adorar a Deus. Então isso significa que haverá pessoas vivas após o reinado desse anticristo, pessoas que não receberam a marca, pessoas que não foram mortas. Agora pare e pense. Pensa um pouco. Se todos que recusassem a marca fossem mortos, quem sobraria para entrar no milênio? E tem mais. Em Apocalipse 14, versículo 9 a 11, nós vemos que quem recebe a marca não entra no milênio, vai para a condenação eterna. Então temos dois fatos claros aqui. Quem recebe a marca não entra no reino. E o segundo, multidões entram no reino. Essas multidões não receberam a marca e também não foram mortas. E isso é confirmado por várias passagens, dentre elas Mateus 25, 31 a 46 e Isaías 2, versículo 1 a 4. Então, quebrando paradigmas, nem todos receberam a marca, nem todos serão mortos por recusá-la. Haverá sobreviventes de muitas nações. Agora a pergunta que fica, será que estamos acreditando mais no que é disseminado na internet por professores, pregadores? Né? Será que estamos acreditando mais no que é popular, no que está realmente escrito nesses youtubers e tantos outros, TikTok, Instagram? Porque entender isso muda completamente a visão sobre o fim dos tempos, o reino milenar. Não é do jeito que eles ficam falando aí. Ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta no mundo inteiro, será mesmo? Essa ideia também se espalhou. É como eu posso dizer, essas ideias é uma atrelada à outra, onde uma fez sucesso, as outras pegaram o gancho. Então eles repetem, como papagaio, curupaco, papaco, repetindo isso. Esse negócio, essa ideia se espalhou como mato seco quando pega fogo. Mas aqui vai algo que quase ninguém te explica. A Bíblia não diz que isso acontecerá no mundo inteiro. Ela diz isso? Não. A famosa lei de comprar ou vender aparece em Apocalipse 13. Mas existe um detalhe crucial que muitos ignoram. O alcance dessa lei está ligado ao domínio do anticristo. E onde será? Europa, Oriente Médio e Norte da África. E já vimos algo importante. Daniel 7, 23 a 24, Apocalipse 17, versículo 12 a 17. Esse anticristo governará 10 reinos dentro do território do antigo Império Romano. Então é lá, não é no Brasil, não é aqui em Paraíba, não é em Friburgo, não é em Niterói, não é em São Gonçalo, não é em Itaboraí, não é em Teresópolis, não é no Paraguai, não é em Maceió. Então agora, vamos raciocinar logicamente. Se o poder dele está limitado a esses reinos, como ele imporia uma lei econômica no mundo inteiro? A resposta direta, ele não imporá. Está escrito. É só ler e estudar. Isso muda completamente a interpretação. Eu já fui muito atormentado por essa turma. E eu fui estudar. A restrição de não poder comprar ou vender se aplica às nações sob o domínio dele e às pessoas dentro do seu sistema político.
fora desse sistema, outras nações continuarão suas atividades. Pessoas poderão comprar e vender normalmente e não estarão sob essa lei. Está escrito. Então, não trata-se, não é, em hipótese alguma, uma proibição global absoluta. Não atinge todas as nações da terra. É uma lei regional dentro do reino do anticristo, o antigo Império Romano. Agora pare e reflita. Quantas ideias populares sobre o fim dos tempos não estão sendo aceitas sem análise do texto bíblico? Porque entender esses detalhes muda completamente a forma de interpretar a marca da besta. Então a marca, o anticristo não será líder mundial e tampouco sua marca. O anticristo vai dominar o mundo inteiro? Pense bem antes de acreditar nisso. Essa ideia parece lógica, mas quando você analisa de verdade, estudando com amor, dedicação, quando você analisa de verdade, ela começa a não fazer sentido. Vamos encarar um fato pouco falado. Hoje ainda existem milhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Em regiões isoladas da África, da América do Sul, da Ásia, do Oceano Índico. E outros lugares. Pessoas vivem sem acesso à informação básica. Algumas nem sabem de grandes eventos históricos mundiais. Então agora pense um pouco. Se hoje com internet, tecnologia, globalização, ainda existe pessoas que não conhecem o Evangelho. Então como seria possível que em apenas 42 meses, um único homem governando uma parte do mundo conseguiria alcançar literalmente todas as pessoas da terra? A Bíblia mostra que o período do anticristo é limitado. Está escrito, Apocalipse 13, Daniel 7, 23 e 24. 1260 dias, ou 3 anos e meio. Então agora vem a pergunta mais forte. Será que o anticristo faria em poucos anos, 3 anos e meio, o que nem Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, a igreja que somos nós, conseguiram fazer em mais de 2000 anos? Será que ele conseguiria fazer essa proeza, meu amigo, minha amiga? Tome tento. Isso levaria a uma conclusão absurda, que o anticristo seria mais eficaz que o próprio Deus. Segundo a ideia deles. E isso não faz sentido nenhum à luz das Escrituras. Então o cenário mais coerente é outro. Que esse anticristo será um homem com poder real, mas limitado a uma parte do mundo. Uma parte, não toda a parte. Então isso significa que ele não governará todas as nações. Ele não virá aqui. Ele não alcançará todas as pessoas. Não poderá impor suas leis de maneira global. O anticristo não será um Deus mundial, como 98% diz isso aí. Um Deus mundial invencível. Será um líder poderoso, limitado, humano e restrito, e que vai ser o primeiro a morrer quando Jesus voltar. Tá ouvindo? Então pense um pouco. Estamos superestimando o poder do anticristo e subestimando o que a Bíblia realmente ensina. Eles estão superestimando e contrariando o que a Bíblia diz. Porque entender esse ponto muda completamente a visão sobre o fim dos tempos. 666 é a marca da besta ou estamos entendendo tudo errado? Essa é uma das maiores dúvidas e também um dos maiores erros sobre o fim dos tempos. Porque a verdade vai te surpreender. Vai te surpreender. Em Apocalipse 13, 16 a 18, a Bíblia revela algo que muita gente ignora. Não existe apenas uma marca. Não existe apenas uma. Existem 3 opções diferentes. 3. Então preste muita atenção a partir de agora.
Nos dias do anticristo, as pessoas poderão receber o nome da besta, a marca da besta ou o número do nome da besta. 3. Isso muda completamente o entendimento comum. Porque a maioria das pessoas pensa que tudo é a mesma coisa. Só que não é. Eles querem falar de marca da besta, mas eles nem sabiam disso. Agora vem um detalhe ainda mais importante. A Bíblia não revela qual será o nome da besta. Ou melhor, não revela qual será o nome da besta. Também não revela qual será a marca. Ou seja, ninguém hoje pode afirmar com certeza o que são essas coisas. Porém, existe uma exceção. A Bíblia revela apenas uma dessas 3 coisas. O número. O número. E ele está claramente definido em Apocalipse 13:18. 666. Então, agora atenção ao ponto que quase ninguém percebe. 666 não é o nome da besta. 666 não é a marca da besta. 666 é o número da besta. É o número da besta. Isso significa que muita gente está confundido, totalmente perdido, completamente perdido com os conceitos. Então, existem 3 formas de identificação. Nome, marca e número são coisas diferentes. Apenas o número foi revelado. 666. Então, quantas ideias, quantas maluquices você já ouviu aí? Hoje com o TikTok, essas coisas aí, isso é direto. Isso não bate exatamente com o que está escrito. Porque entender isso, meus amigos, muda completamente a forma de interpretar a marca da besta. É o que está escrito, é o que vale. O anticristo já está na terra? Ou ainda nem apareceu? Essa pergunta divide opiniões, mas a Bíblia dá pistas claras sobre o momento exato da sua manifestação. Primeiro ponto importante, Daniel 7, 23 e 24, nós vemos que o anticristo surge depois da formação dos 10 reinos dentro do território do antigo Império Romano. Ou seja, antes disso acontecer, ele ainda não se manifesta plenamente. Agora vem o segundo ponto, ainda mais profundo. Em 2 Tessalonicenses 2, 7 a 8, a Bíblia revela que existe algo ou alguém que detém a manifestação desse anticristo. E só quando isso for removido, ele será revelado. Muitos entendem isso como sendo o arrebatamento da igreja, que muitos dizem que não vai ter. A retirada do que hoje impede a sua manifestação. A igreja. Isso nos leva a uma conclusão poderosa. Que esse anticristo não aparece por acaso e existe uma ordem profética acontecendo. Primeiro, a formação dos 10 reinos dentro da Europa, Oriente Médio e Norte da África. Tá? Depois, a remoção do que o detém, a igreja. E então ele finalmente se revela. Então vamos pensar um pouco. Se esses eventos ainda não aconteceram completamente, o que isso diz sobre o momento em que estamos vivendo? Ele ainda não está aí. Não está. Enquanto esses 2 aí não se manifestar. Porque entender essa sequência muda completamente a forma de chegar ao tempo do fim. Tá certo, meus amigos? Então, para concluir o estudo de hoje, depois de tudo isso, uma coisa fica clara. O problema nunca foi a falta de informação, mas sim a interpretação sem base suficiente nas escrituras que esse pessoal aí faz. A Bíblia não deixa tudo
Tudo é aberto, mas também não apoia muitas ideias que se tornaram populares por aí. Como isso tudo que eu acabei de mostrar. Isso não é teoria. E isso nos leva a uma decisão importante. Você vai continuar acreditando no que sempre ouviu ou vai examinar tudo à luz da palavra? Porque aqui está escrito. Eu não inventei nada disso. Está escrito. Porque no fim das contas, não é sobre teorias, não é sobre opiniões, é sobre o que realmente está escrito. E entender isso não só muda sua visão sobre o fim dos tempos, mas muda a forma como você lê a Bíblia para sempre. Tá certo, meus amigos? Mais um estudo, graças ao bom Deus. Estudem. Eu vou deixar todos os versículos na descrição do vídeo, nos comentários do vídeo, melhor dizendo, para que vocês também possam estudar. Estudem. Não sejam papagaios de repetição. Estudem para vocês aprenderem e ensinar outras pessoas o correto, porque nós estamos carentes de ensinadores. Então a minha proposta de criar o canal foi essa, de tanta marmotagem que eu vejo sendo disseminado por aí. Então criei o canal para isso. Não sou melhor que ninguém, eu apenas estou cansado de ouvir bobagens. E eu creio que você também, quando aprender, vai saber do meu sentimento, vai entender o que eu estou falando, que é necessário ensinar o correto. As pessoas estão clamando por conhecimento sério, honesto, não é de qualquer jeito, não é do jeito que é apresentado por aí. Não é. Até o próximo estudo, se Deus quiser. Valeu.